Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. FESPORT confirma para o fim de novembro, começo de dezembro, a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina. 6 cidades vão sediar a competição. A ginástica artística será em Blumenau. Vereadores aprovam um projeto que obriga os poderes executivo e legislativo a divulgar custos com publicidade. Comissões da Câmara analisam um projeto que autoriza o portador de deficiência visual a utilizar cão-guia no transporte coletivo. TVL Notícias está no ar com os principais fatos da Câmara e da comunidade. A partir desta quinta-feira será feita a desativação do semáforo em frente ao Colégio Dom Pedro I, na rua Dr. Pedro Zimmermann, no bairro Itoupava Central. O local não possui movimento de alunos devido à suspensão das aulas, causada pela pandemia. Neste período, será feita uma avaliação do comportamento do trânsito para definir a continuidade ou não desta medida. A decisão foi tomada em reunião entre a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina e também da Polícia Rodoviária Estadual. Este ano, os Jogos Abertos serão disputados em Blumenau, Timbó, Rio do Sul, Brusque, Balneário Camboriú e Florianópolis. Acompanhe as informações com Vilmar Minosso. A FESPORT confirmou a realização da edição de número 60 dos Jogos Abertos de Santa Catarina para 6 cidades sedes, uma delas a cidade de Blumenau. O evento será realizado no período de 17 a 23 de novembro e de 30 de novembro a 5 de dezembro. O presidente da FESPORT, Rui Godinho, como é que a entidade chegou à conclusão para a realização, diante da pandemia que aí está, dos Jogos Abertos esse ano? Bem, nós fizemos uma consulta prévia, não só a gente como o Conselho Estadual de Esporte, de quais jogos que eles teriam interesse em participar, e a gente ficou até surpreso porque esse estudo foi feito até por um conselheiro que é daqui da cidade de Blumenau, Ademir Schultz, e ele conseguiu constatar que o número de participantes do JASC desse ano seria muito maior do que foi o ano passado. As pessoas estão ansiosas, querendo participar, então nós vimos que o único jeito de fazer uma coisa com qualidade, nesse período de tempo que nós temos, é fazer somente o JASC. Então, mandamos isso para o Conselho Estadual de Esporte, foi homologado, os dirigentes, o próprio Conselho Estadual de Esporte e as federações gostaram muito desse modelo, porque é aquilo que é possível fazer. Então, assim, talvez não seja o melhor, mas foi possível fazer nesse momento em que a gente está passando. Antes tem as fases dos micro-regionais e regionais, né? Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas modalidades coletivas que tem um número muito grande de participantes, que é o futsal e o bolão. E a bocha, passam de mais de 100 municípios que têm que vir se classificando nas fases micro-regionais e regionais, pois esse ano vai ser muito mais disputado, porque em edições anteriores chegavam 16 equipes na fase final. Nessa chegarão somente 8. E o modelo, a forma disso acontecer ainda, vai ser o mata-mata, a famosa eliminatória. Chegou 8 times naquele ali, já no primeiro dia, 4 vão embora, perderam, vão embora. E isso para não ter aglomeração, Minosso, foi extremamente importante, pois nesse momento de pandemia a gente tem que cuidar muito e foi a forma que a gente encontrou para fazer, foi a melhor forma que a gente encontrou para fazer. Qual é o principal desafio realizar os Jogos Abertos esse ano? O maior desafio é a imprevisibilidade, né? Na verdade, nós construímos, estamos o tempo todo planejando, replanejando para conseguir fazer esse evento. Tanto é que a escolha de 6 sedes é pensando que talvez um desses locais poderia passar para um nível um pouco mais grave da pandemia e a gente poderia realocar algumas modalidades para outro município. Então, por isso que a gente pensou em fazer em 6 cidades, utilizamos as estruturas que eles têm, que são muito boas. Agradeço também a todas as cidades que se colocaram à disposição, tem outras que também já se ofereceram para, se precisar, para fazer alguma modalidade, uma ou outra. Então, temos fé que vai ser nessas 6 cidades, da forma que a gente apresentou para todo mundo, mas se precisar, a gente dá uma remanejada para conseguir fazer o JASC esse ano e para mostrar que a chama do esporte continua acesa em Santa Catarina. Blumenau vai receber a ginástica, Timbó, o atletismo, as outras cidades vão se dividir com o restante das modalidades, com exceção de Florianópolis, que vai sediar a modalidade de remo. Agora, presidente, haverá testagem nos atletas para a Covid-19, nos técnicos, árbitros, as pessoas envolvidas diretamente com o JASC?
Bem, isso é um problema que a gente vai ter que reavaliar, pois nós tínhamos feito um protocolo de segurança juntamente com a Secretaria de Saúde, foi um grupo de estudos que foi concluído no dia 17 de agosto e que estávamos aguardando a publicação. Mas, infelizmente, saiu uma publicação agora recente de uma liberação dos esportes de quadras, aqueles recreativos, né, do futebol recreativo. Não que eu tenha algum problema com isso, fico até feliz, tanto é que eu já mandei um protocolo no mês de maio para isso, tentando liberar, flexibilizar, mas o grande problema é como é que a gente vai exigir dos atletas, dos municípios, essa testagem, se o futebol no final de semana pode acontecer sem testagem. Então, eu vou aguardar pelo menos 1 ou 2 semanas para ver qual vai ser o reflexo dessa liberação do futebol também, se não aumentar o número de pessoas contaminadas, se a gente vê que está tranquilo, que a gente pode fazer sem a testagem, faremos sem a testagem. Agora, se subir o número, aí vamos fazer protocolo sim, porque nós queremos que as pessoas participem, que cheguem com saúde, mas que vão embora também com saúde. Muito obrigado ao presidente da FESPORT, Rui Godinho, confirmando assim a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 2020, edição de número 60. Vilmar Minusso para o TVL Notícias. Após 21 semanas sem registros de novos casos de sarampo, a Secretaria de Estado da Saúde confirma o fim do surto da doença no estado, que começou em julho de 2019. De acordo com o último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, durante o período de surto ativo de sarampo, foram confirmados em Santa Catarina 411 casos da doença. O último registrado no mês de abril. Equipes de vigilância permanecem em alerta em todos os municípios com o intuito de detectar possíveis novos casos suspeitos. Comissões da Câmara analisam o projeto de lei que autoriza portador de deficiência visual de utilizar o transporte coletivo acompanhado de cão-guia. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, reunida na manhã desta terça-feira, analisou 5 proposições. Todas tiveram pareceres favoráveis. Destaque para a análise do projeto 7.979, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades privadas para atendimento de idosos a partir de 65 anos no âmbito do município de Blumenau. Com o parecer favorável da Comissão de Constituição, o projeto segue o trâmite pelas demais comissões da Câmara. Outra comissão reunida foi a de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, que analisou 8 proposições. 5 tiveram pareceres favoráveis e 3 ficaram pendentes. Destaque para a análise do projeto de lei 7.983, que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual em utilizar o transporte coletivo, táxi e transporte por aplicativo acompanhado do seu cão-guia, aqui no município. A próxima reunião, tanto da Comissão de Finanças quanto da Comissão de Constituição, acontecerá na próxima terça-feira. Neste ano, os mais de 500 mil alunos da rede estadual de ensino em Santa Catarina serão avaliados por semestre e não por trimestre. Isto em função do modelo especial adotado por causa da pandemia. A proposta foi repassada aos gestores, servidores técnicos administrativos e equipe pedagógica das escolas estaduais. A definição desse processo de avaliação aponta para uma retomada de atividades presenciais diferente de como eram as aulas em fevereiro e que compreende um período de resgate e reforço na aprendizagem. Em 2020, a frequência dos alunos será medida a partir da realização e entrega das atividades não presenciais. Assista a seguir. Vereadores aprovam um projeto que obriga os poderes executivo e legislativo a divulgar custos com publicidade. Vamos para um breve intervalo. TVL Notícias, volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui com o TVL Notícias. Vereadores aprovam um projeto que obriga os poderes executivo e legislativo a divulgar custos de publicidade em veículos de comunicação de Blumenau. A sessão ordinária ocorreu de forma remota. Nas votações, os vereadores aprovaram 6 requerimentos e 4 projetos de lei em segunda votação. Destaque para a análise do projeto de lei 8.112, que obriga os poderes executivo e legislativo de Blumenau a informar os custos do processo de produção, divulgação e veiculação da publicidade institucional realizada por meio de jornal, televisão e internet. Outro projeto de lei aprovado foi o de número 8.108, que declara de utilidade pública o grupamento de veteranos da Polícia do Exército de Brasília. Os vereadores também aprovaram, em redação final, os projetos de decreto legislativo que concede a Comenda Municipal do Mérito em Educação, professor Rubens Friedel, e concede a Comenda Municipal do Mérito da Caridade Papa João Paulo II. A próxima sessão ordinária ocorrerá na quinta-feira, às 9 horas. As inscrições para a 19ª edição do Prêmio Gustav Zarling de Empreendedorismo estão abertas até o dia 28 de setembro. A novidade neste ano é que o prêmio foi adaptado para acontecer de forma online. Até mesmo a logomarca do evento foi adaptada e o fundador da CIB, Gustav Zarling, ganhou uma máscara de proteção para marcar o momento em que estamos vivendo. A cerimônia de premiação, que será no dia 9 de novembro, também será transmitida via web. As categorias continuam as mesmas da edição anterior: comércio, indústria, serviços, case de marketing e jovem empreendedor. Estamos no Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida, a ZITA, concedeu uma entrevista ao programa TVL Comunidade. Ela explicou a importância do Setembro Amarelo. Acompanhe. O movimento Setembro Amarelo, ele tem como objetivo nos conscientizar da importância de conhecermos o tema, conhecermos o que pode levar uma pessoa a pensar em desistir da vida, a pensar em suicídio e também como nós podemos e devemos nos cuidar e também cuidar uns dos outros. Então, informações a respeito disso. Porque, como outras situações, campanhas que começaram pelo Brasil, com informações, e aí nós conseguimos diminuir a incidência e conseguimos diminuir as estatísticas. Assim, o Movimento Amarelo surgiu também com esse objetivo, de levar informações, sabe, para conhecermos o tema e sabermos o que fazer. O CVV foi das organizações que iniciou esse movimento no Brasil, junto com o Conselho Federal de Medicina e com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que em 2015 começaram com um movimento pequeno de iluminação de alguns órgãos públicos, de alguns locais. Hoje, muitas das cidades, muitas empresas, muitas organizações já iluminam também de amarelo as suas fachadas nesse mês de setembro, tudo com esse objetivo de chamar a atenção, de alerta. Vamos falar, vamos buscar informações, vamos trabalhar juntos, vamos fazer a diferença juntos, porque cada um de nós, como pessoa, pode fazer diferença na vida da outra pessoa. E na sua vida, né? Se observar, se perceber o que está acontecendo, se eu estou com alguma mudança de comportamento, de fala, de ânimo e tudo mais. Então, nos conscientizar de que nós podemos e devemos pedir ajuda
para nós. E quando nós percebemos isso numa outra pessoa que está próxima de nós, oferecer ajuda para essa pessoa. Ah, mas o que eu vou dizer, o que eu vou falar? Esse é o grande medo nosso, né? Não saber o que dizer. Não se preocupe com isso. Só ouça a sua história e esteja junto, e que a pessoa possa ter a certeza de que ela pode contar contigo, sem interferências, sem julgamentos, sem cobranças, sem dizer para ela, se eu fosse tu, eu faria isso, sabe? Eu no teu lugar faria isso. O outro é único, é indivíduo. Então, deixa ele desabafar, deixa ele falar, que com certeza ele vai começar a pensar e ver possibilidades para sair dessa situação difícil. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou através das nossas redes sociais. TVL Notícias está terminando. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.